Olá, sejam bem-vindos. Vamos então dar seguimento aos tutoriais da versão 2023 do produto Enviador Pro. Se esse for o seu primeiro contato com o produto, recomendo que primeiro você entre no site enviadorpro.com e aí você vai poder acessar o vídeo de apresentação da ferramenta, que está disponível aqui na página principal, e também nesse botão aqui, baixar a versão de demonstração para poder avaliar o produto. Aqui eu já estou com o Enviador Pro aberto. Assim que a gente abre, ele sugere o uso de um assistente, mas a gente não vai usar esse assistente, porque esse assistente é voltado para o uso do módulo geral de envio, que é o módulo que serve para você fazer comunicações diretamente para uma lista específica de contatos. E o nosso objetivo vai ser mostrar as funções da versão nova do Enviador Pro, que no caso são esse módulo de agendamento CRM e o módulo de extração de dados. Ao todo vão ser 3 vídeos para organizar melhor os tutoriais das novidades da versão 2023. E nesse primeiro vídeo a gente vai ver o módulo de gestão de contatos. Para a gente acessar, basta clicar nesse botão Agenda CRM. Aqui nessa seção, você vai ver que tem uma aba voltada para o cadastro e gestão de contatos e uma outra aba voltada para o agendamento de mensagens. Vamos então aqui na seção de contatos iniciar cadastrando um contato pela forma mais tradicional, que é simplesmente clicando nesse botão novo. Fazendo isso, ele vai abrir uma janela, uma caixa de diálogo, onde você vai poder colocar algumas informações dos seus contatos. Lembrando que esse módulo de CRM é voltado para você fazer ações de comunicação, como é o caso do WhatsApp e outras plataformas que existem também no mercado, e também o Telegram, que a gente não pode ignorar e que muita gente usa. E esse campo de observações tem um conjunto grande de funções associadas que a gente vai detalhar a seguir. Então aqui, dentro de uma forma tradicional de cadastro, eu vou simplesmente colocar, por exemplo, o nome de uma empresa e vou colocar um telefone. Vale a pena observar nesse cadastro que eu vou salvar o que ele vai fazer com esse telefone que acabamos de incluir. Quando eu salvo, você vai notar que ele formatou o telefone para o padrão brasileiro, aqui colocando o código do país e formatando o DDD e organizando o número. Isso vai facilitar o envio de mensagens usando plataformas como o WhatsApp, por exemplo, que usa na composição do contato o código do país e o número completo desse contato. Se por algum motivo você não quiser que o sistema formate o número automaticamente, digamos que por alguma razão você trabalhe com números de outros países, você pode clicar nesse botão de configurações e aí você vai ter algumas opções, dentre elas essa opção de formatar telefones. Se você colocar aqui o valor não, ele vai parar de fazer essa formatação, tá? Outra forma que você tem para incluir um contato é clicando no botão colar. Quando você faz isso, ele lhe dá a opção de incluir apenas um contato e a opção de incluir vários contatos. Se eu quiser incluir um único contato, basta eu clicar nessa opção e aí eu posso digitar as informações do meu contato. Se eu colocar, por exemplo, e colocar uma observação qualquer, basta então eu salvar. O que você vai notar nessa inclusão é que o número do telefone que eu acabei de incluir já estava cadastrado aqui no nosso banco de dados. Então, ao invés dele incluir um novo contato, ele, de uma forma inteligente, detectou que uma das informações de contato já existia no banco e simplesmente fez uma edição, colocando o e-mail do contato e também a observação que a gente acabou de cadastrar. Ou seja, o sistema vai detectar se o contato já existe a partir dos campos principais de comunicação com esse contato. Ou seja, o e-mail, o telefone ou a conta de Telegram que tiver sido incluída para o contato. Ele não vai duplicar essa informação. Eu vou fazer uma nova inclusão. Dessa vez eu vou copiar aqui do bloco de notas 2 contatos e vou utilizar mais uma vez a função colar. Dessa vez eu vou optar por utilizar a função de vários contatos, porque eu tenho 2 contatos ao invés de 1. Então, clicando aqui, ele já detecta que havia texto na área de transferência e já sugere esses dados aqui para inclusão. Qual é a diferença
da opção de um contato para vários contatos. A diferença simplesmente é que quando eu coloco um contato, eu posso colocar os dados que eu quero incluir separados por algum marcador. Eu posso usar vírgula, ponto e vírgula ou tabulação. E também eu posso ter uma informação em cada linha, como foi o caso que a gente usou anteriormente. Eu coloquei o e-mail em uma linha e coloquei o telefone em outra linha. Quando a gente insere vários contatos, cada linha precisa ter um único contato. E eu posso separar, como eu disse, por vírgula, ponto e vírgula ou tabulação. Por exemplo, se eu tiver esse outro contato separado por ponto e vírgula, ele também vai reconhecer. Uma outra coisa interessante é que ele detecta a informação automaticamente. Então eu posso colocar em qualquer ordem o nome, e-mail, telefone, Telegram e data de aniversário do contato. Nesse caso aqui, além de incluir esses dois contatos, eu vou colocar uma observação extra. E dessa vez, a minha observação vai ser utilizando uma hashtag e o nome teste. Incluindo esse contato, vamos perceber que ele não incluiu dois contatos, ele incluiu apenas um contato. Isso porque o contato desse e-mail aqui, suporte linkws@gmail, já existia. Então, ele simplesmente ignorou essa inclusão e fez a inclusão apenas do segundo contato. Se a gente abrir o contato que já existia, vamos notar que na observação ele adicionou aquela outra observação que a gente incluiu. A gente incluiu uma observação com o nome teste. Já o contato chamado comercial vai ter na observação apenas o valor teste. Isso significa que a gente consegue adicionar dados extras no campo de observação de acordo com a nossa necessidade. Se eu selecionar esses dois contatos, e eu posso fazer isso de várias formas, eu posso clicar no botão selecionar tudo, eu posso também usar o mouse, se eu clicar no primeiro contato e arrastar o mouse pressionando o botão, ele vai selecionar os contatos que eu quiser. E aí, digamos que eu quisesse colocar uma observação para esses dois contatos. Eu poderia clicar no botão editar OBS, e aqui você vai ter algumas opções que a gente vai detalhar um pouco mais adiante, mas aqui nesse caso eu vou simplesmente colocar a seguinte observação, só para a gente testar. Aqui em cima eu vou informar a opção adicionar se não existir, e aí aplicando, ele vai atribuir essa observação nos dois contatos. Se eu vier agora no contato comercial LinkWS, dando um duplo clique, ele vai ter a hashtag que a gente incluiu e essa outra observação. Um detalhe é que quando o contato tem alguma coisa no campo de observações, por padrão, ele mostra essa observação nesse painel que aparece aqui mais embaixo. Se esse painel incomodar a sua visualização, basta desmarcar essa opção, mostrar OBS, e agora ele não mostra mais essa observação. Você tem que dar um duplo clique no contato para poder visualizar os dados completos, incluindo a observação. No meu caso, eu vou voltar a exibir essa observação e agora vou aproveitar para explicar para que serve essa hashtag que a gente adicionou chamada teste. Quando a gente adiciona uma hashtag dentro do campo de observação, em qualquer posição da observação, a gente pode atualizar essa lista de tags e o sistema vai mostrar as tags que a gente incluiu nos nossos contatos. Muito bem, se eu abrir aqui o Excel, por exemplo, eu posso selecionar um conjunto de dados que eu quero incluir como sendo os meus contatos, e aí eu simplesmente copio, dou um Ctrl C, volto aqui no sistema e vamos usar novamente a função colar. Vários contatos, ele já coloca os contatos que a gente acabou de copiar, porque ele detecta que há um texto na área de transferência. E para esses contatos aqui, eu vou adicionar uma hashtag no campo de observações. Eu vou chamar de novos. Clico em salvar e agora ele fez a inclusão de 3 novos contatos. Se eu atualizar a lista de tags, vamos perceber agora que nós temos 2 tags disponíveis para a gente filtrar aqui. E agora que começa a ficar ainda mais interessante. Se eu marcar a tag teste, ele vai automaticamente filtrar
para exibir somente os contatos que tem a tag teste. Se eu desmarcar e marcar a tag novos, ele vai exibir somente esses 3 últimos contatos que a gente acabou de incluir. E se eu marcar as 2 tags, ele vai mostrar todos os contatos. Afinal, todos eles têm ou a tag teste ou a tag novos. E sobre isso, a gente vai ver aqui mais embaixo, na seção de filtragem de tags, que eu posso utilizar o parâmetro ou então o parâmetro i. Se eu quisesse, por exemplo, selecionar todos os contatos que têm a tag novos e também tem a tag teste, então eu posso usar essa opção e. E agora, quando eu marco novos, ele vai selecionar todos os contatos que têm a tag novos. E se eu marcar a tag teste, ele não vai exibir nenhum contato, porque nenhum deles tem ambas as tags que eu selecionei. Se, por exemplo, eu editar esse contato aqui chamado comercial, vou dar um duplo clique nele e vou adicionar a tag novos. E agora eu vou refazer essa filtragem que a gente acabou de testar. Clico na tag novos, clico na tag teste e agora foi selecionado o contato comercial, porque ele é o único contato que tem a tag teste e tem a tag novos. Então a gente viu que nessa seção de filtragem por tags, eu posso usar o critério de filtragem na opção E, que vai fazer uma interseção na filtragem, ou então no parâmetro OU, que vai fazer a união de todas as ocorrências das tags que eu selecionar. Então, só com essa filtragem de tags, você já percebe que existe uma facilidade muito grande para você categorizar os seus contatos de acordo com múltiplos critérios e com isso vai ficar bem mais fácil de você fazer o agendamento de mensagem. Ainda falando sobre filtragem, você tem a opção de usar um filtro rápido que tem 2 funções embutidas num único local. Uma delas é a função de localização. Se eu digitar aqui, por exemplo, fulano, ele vai localizar a primeira ocorrência do texto que eu estiver digitando aqui. Se dentro desse campo eu pressionar a tecla Enter, ele vai fazer uma filtragem por todos os registros que tenham o termo que eu digitei. Então, por exemplo, se eu digitar o termo @linkws, ele vai localizar os registros que tem @linkws. Mas se eu pressionar a tecla Enter, ele vai fazer então uma filtragem. Essa filtragem rápida vai procurar em vários campos a ocorrência do que eu digitar aqui. Mas se eu quiser um filtro mais avançado, eu posso utilizar esse botão que fica aqui do lado. E aí, no caso, eu tenho um conjunto de possibilidades muito maior. Clicando aqui, eu posso criar uma filtragem múltipla. Imagine, por exemplo, que eu quero filtrar os contatos onde o campo celular tenham o DDD 81. Mas eu quero também adicionar uma condição onde o campo e-mail tem que ser diferente de vazio. Vou adicionar esse segundo critério. Quando eu clico em filtrar, ele vai me retornar um único registro, porque o outro registro que também tinha o DDD 81 estava com um campo e-mail vazio, então ele não serve a essa minha filtragem. Então aqui nós vamos ter um ambiente de filtragem completo que vai lhe permitir selecionar os seus contatos de acordo com qualquer critério que você tenha necessidade. Se eu quiser copiar, salvar ou exportar os dados aqui dos contatos que eu estou exibindo, basta eu selecionar esses contatos e escolher uma ação. Por exemplo, então eu vou selecionar esses 3 últimos contatos. Eu posso fazer isso clicando e pressionando com o mouse e arrastando o mouse pelos registros que eu quero selecionar. Eu poderia também clicar no primeiro registro e pressionar a tecla Shift no meu teclado e usar as setas para selecionar esses contatos. Então aqui no caso eu selecionei 3 contatos e vou utilizar a função exportar. Quando eu faço isso, ele pega todos os registros que eu selecionei, coloca num ambiente prático para exportação. Se eu quisesse fazer, por exemplo, uma campanha de e-mail, então eu posso facilmente deixar só o campo nome e e-mail. Eu venho aqui em excluir colunas,
seleciono todos, desmarco o campo nome e o campo e-mail, e aí eu exibo só os dados que eu quero, e daqui eu posso, por exemplo, exibir e copiar esses dados. Uma vez que esses dados estão copiados, eu facilmente posso colar esses dados em um sistema externo, como é o caso aqui do Excel, assim como eu poderia também vir aqui no módulo de envio direto do próprio Enviador Pro, e aí eu posso colar esses contatos. Além da função de exportar, eu também tenho a opção de copiar. Se eu selecionar aqui esses dois primeiros registros e clicar no botão copiar, eu posso pegar esses dados e colar, por exemplo, aqui no bloco de notas. Ele coloca os nomes das colunas e coloca os dados que eu acabei de copiar, e assim eu posso usar esses dados da forma que eu quiser. Também poderia colar esses dados no Excel ou em qualquer outro programa de minha escolha. Por fim, nós vamos ter a função de excluir. Você pode excluir um único contato ou pode selecionar vários contatos e efetuar a exclusão. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.